O lado bom de ter nascido no dia da colheita é que dá para dormir até mais tarde. Depois disso, é só ladeira abaixo. Um dia sem aula não compensa o terror do sorteio dos nomes. Mesmo que se sobreviva a isso, ninguém fica com vontade de comer bolo depois de ver duas crianças serem arrastadas para o abate na capital. Olá pessoal, eu sou Rafael Santana e você está em mais um vídeo aqui do Livro na Veia. Desta vez, o vídeo da resenha de Amanhecer na Colheita. Esse que é o lançamento mais recente de um livro que se passe no universo da série Jogos Vorazes. Ele foi lançado mundialmente no dia 18, há mais ou menos uma semana. Eu li esse livro assim que ele saiu em e-book. E foi uma experiência emocionante, mas também ao mesmo tempo que dilacera o coração enquanto a gente lê. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível nessa resenha para não trazer muitos spoilers para vocês, muitos detalhes. Eu vou deixar a capa por aqui, em vez de ficar segurando o meu tablet, vou deixá-la aqui quietinho. Só vou pegá-la de volta se precisar ler algum trecho ou coisa assim. Então, gente, mais uma vez, Suzanne Collins nos presenteou com uma... presenteou... porque é um livro muito bem escrito, uma história muito emocionante, muito cativante em alguns momentos também. Eu já estou ansiosíssimo pela adaptação, que vai sair no próximo ano. E... assim, Jogos Vorazes, os livros do universo de Jogos Vorazes, não são livros fáceis. Não é um livro fácil de digerir, porque é um livro que traz uma história de guerra, uma história de opressão, uma história que aborda coisas e assuntos e temas que são bem complicados, que rendem muito assunto, que tocam em muitas feridas, em muitas questões difíceis de se resolver, de chegar num consenso. E que, através dos acontecimentos da trama de cada um dos livros, nos faz tanto refletir quanto sofrer. Com algumas coisas bem traumáticas que a gente vê aqui nessas histórias. E com o Amanhecer na Colheita não vai ser diferente. Tivemos a resenha de Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que foi também um livro que teve vários momentos ali bem impactantes. Virão aí os livros da trilogia original, que são os próximos que eu vou ler. Estou lendo na ordem cronológica, tá? Então li primeiro A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes e Amanhecer na Colheita. E aqui a gente encontra uma diferença muito grande de Cantiga dos Pássaros e das Serpentes para esse livro aqui. O Amanhecer na Colheita, ele não introduz todo o contexto do lugar onde a história vai se passar. No caso de Cantiga, a capital. Aqui a história começa no Distrito 12. E como a gente já viu uma história se passar no Distrito 12, todas as histórias de Jogos Vorazes, em algum momento, têm cenas no Distrito 12. Então a gente já sabe mais ou menos como as coisas funcionam lá, como é aquele lugar. A Suzanne, ela não se prendeu a ficar dando muito detalhes e tudo mais sobre o lugar em si, sobre o cenário onde a história acontece. Então ela já partiu logo de cara para os personagens, para a trama que o Haymitch e outros tantos aqui irão viver. Haymitch, que não é o meu personagem preferido da trilogia original. Eu acho ele um pouquinho chato, né? Um pouquinho assim, né? Eu tinha um certo preconceito com ele. Eu tenho preconceito um pouquinho. Com pessoas que ficam se fazendo de vítima, entre aspas, né? Que ficam muito amarguradas, muito ressentidas com a vida e fica só naquela lamúria, naquela lenga-lenga, assim, de ó céus, ó vida. Ele, a gente vê em Jogos Vorazes, que é um personagem que se afoga na bebida, que está meio descrente com algumas coisas, mas que está cumprindo com o seu papel, porque de certo modo é obrigado a cumprir com ele, no caso o papel de mentor. E com o passar do tempo que ele vai se convencendo de que talvez haja uma possibilidade de ele finalmente ver acontecer aquilo que ele não conseguiu, né, colocar em prática. E isso não é um spoiler, tá? Porque a gente sabe que o Haymitch, durante os seus Jogos Vorazes e depois dele, não conseguiu destruir a capital, não conseguiu acabar com os Jogos Vorazes. Aquele ciclo vicioso de opressão, de matança, continuou depois da história dele, da participação dele. Mas vamos por partes, para não passar a carroça pelos bois, né? Vamos lá.
O livro começa com o Hamish sendo saudado pelo seu irmão mais novo, um menino chamado Sid, que tem ali 10 anos de idade. O Hamish tem, se eu não me engano, 16 ou 17. Ele está completando um aniversário porque ele faz aniversário no dia que é o dia tradicional da colheita. Então, em todos os seus aniversários, ele vai testemunhar a colheita acontecendo e crianças e adolescentes sendo levadas do Distrito 12. Tem uma tampa de panela caindo por aí, não sei se vai sair o ruído aí. É porque eu não estou sozinho em casa, né? Tem gente aí fazendo barulho, mas tudo bem. Ele vai testemunhar pessoas que ele com certeza conhece, sendo levadas, arrastadas para a capital, sendo levadas para uma provável morte. E imagina, né? Se no dia em que você deveria estar feliz por existir, por ter vindo a esse mundo, for o mesmo dia em que pessoas provavelmente estão sendo levadas para morrer. Que clima que vai ter para se comemorar qualquer coisa numa circunstância dessa? E claro que, quando o Hamish completou 12 anos, ele passou a participar da colheita. Passou a ter a necessidade de ir até lá, no centro do Distrito 12, se apresentar e correr o risco de ser selecionado. Então já tem aí 12, 13, 14, 15, 16, mais ou menos 5 anos que ele está participando em todos os seus aniversários da colheita. Graças a Deus ele ainda não foi selecionado. E ele pede ao universo, né? Deseja que ele escape mais uma vez. Ele e o grande amor da sua vida, uma adolescente, uma jovem, chamada Lenore Dove. Hamish Aberneth mora com a sua mãe e seu irmão mais novo. O pai dele morreu num incêndio já há alguns anos. E não se sabe se o incêndio foi acidental ou se foi provocado, porque há boatos de que o pai do Hamish era um rebelde. Mas isso aí é passado, né? O Hamish, ele, naquela manhã do seu aniversário e da colheita, ele é despertado pelo seu irmão, ele tem ali um primeiro contato, a amizade, o convívio ali, a parceria desses dois personagens, do Hamish com o Sid, é muito bacana de se ver. O Hamish ama esse irmão mais novo que ele tem. E vice-versa, né? O Sid também ama ele. Ele então tem uma interação ali com seu irmão e tudo mais. Depois ele vai para a casa da Hate, que é uma senhora que produz bebidas artesanais e que, de certo modo, são proibidas, né? Ali no Distrito 12. E ele trabalha com ela, produzindo essas bebidas. E ele acaba ganhando um agrado dela, né? Pelo fato de ser o seu aniversário. Além desse trabalho, dessa obrigação de ir ajudar a Hate na produção dessas bebidas, eu esqueci o nome da bebida, gente, mas deixa pra lá. Ele também precisava ter enchido, não sei se é cisterna, mas ele precisava ter recolhido água. Só que ele não fez isso, né? Ele precisava ter abastecido o reservatório de água da casa dele. Era uma tarefa dele, uma obrigação dele, que a mãe dele pede para que ele faça, mas ele pensou: eu vou lá, vou cumprir o meu dever com a Hate, vou me encontrar com a Lenore, minha namorada, amada da minha vida. Depois eu volto. Não, na verdade vai ter a colheita depois do meu encontro com a Lenore. Não vou ser selecionado, ele tinha essa esperança. E volto para casa, né? Comemoro o meu aniversário, faço minhas obrigações, no caso, recolher essa água, né? Acumular essa água, e tá tudo certo. Então ele deixou para depois essa questão da água. Isso vai ser muito importante, tá? Ele deixou para depois essa questão da água, foi cumprir sua obrigação no seu trabalho, digamos assim, com a Hate, e depois foi se encontrar com a Lenore. A Lenore, inclusive, ela pertence a um grupo chamado Bando. Se você conhece, né, a história de Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, se você já leu esse livro, ou se viu a minha resenha comentando sobre essa história, você deve saber que o Bando foi o grupo de vida, né, os parceiros de vida e de música, de arte, da Lucy Gray Bird, que foi a campeã, a única campeã dos Jogos Vorazes do Distrito 12, que participou lá várias décadas atrás dos Jogos Vorazes em que ela foi mentorada pelo Coriolanus, que mais tarde viria a se tornar o presidente Snow. Por tudo que ela fez, né, depois dos jogos, certo? Não vou especificar o que. E por tudo que ela teve ali de envolvimento com o Snow, a Lucy Gray, de certo modo, foi apagada da história. Ninguém vê imagens, não é exibido pela capital, imagens dos Jogos Vorazes em que ela participou.
em que ela foi a vencedora. A desculpa é de que os primeiros jogos, né, os mais antigos, eram muito precários, a tecnologia era muito ruim, as filmagens não eram muito boas, os jogos em si era só uma matança ali rápida e pronto. Não tinha aquela emoção, aquele glamour que tem hoje em dia, né? Então eles meio que descartaram a existência dos primeiros jogos. Desculpa esfarrapada, né, do Snow, para que a imagem da Lucy Greybird não fosse exibida mais, para que ela fosse esquecida, apagada. E também, de certo modo, não servisse de inspiração para os demais, né, distritos, principalmente o 12. Inclusive, vários anos depois, né, essa história de Amanhecer na Colheita se passa vários anos depois de Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. O Snow ainda tem sentimentos, ainda tem pensamentos e raiva, revolta, ranço pela Lucy Greybird. Ele não superou o desfecho da história dele com ela. E essa não superação, essa raiva, esse rancor, né, esses sentimentos ruins que ele ainda sente por ela, vão reverberar aqui, nessa história. E vão envolver o Hamish. Voltando então para a manhã em que o Hamish faz aniversário e participará, né, por obrigação, de mais uma colheita. Ele vai até lá, depois do seu encontro ali com a Lenore, e a gente vai conhecer um pouco mais, com alguns flashbacks, digamos assim, do passado dela, de com quem ela mora, né? Ela tem um tio, acho que é um tio, que tem um companheiro, e esses dois não gostam, inclusive, dessa relação da Lenore com o Hamish, porque, de certo modo, ele tem uma fama de ser, né, filho... Você é filho do seu pai. Né? Lembram-se do Chaves? A Chiquinha tenta comprar algo com ele, e pelo fato do seu Madruga ser um cambalacheiro, o Chaves fica meio receoso. Ah, você é filha do seu pai, então filho de peixe, peixinho é. Se o pai dele não tinha uma fama muito boa, talvez ele também não tenha. Mas isso, essa imagem deturpada que esse tio, né, esses parentes da Lenore tem de si, é uma coisa da qual o Hamish quer se livrar. Ele quer provar que ele é um bom partido, que ele é um bom moço, alguém que vai fazer a Lenore feliz. Estava eu editando o vídeo e me dei conta que eu esqueci de citar, durante a gravação, um acendedor que a Lenore dá de presente para o Hamish, que é esse daqui, que é a ilustração da capa do livro. Esse acendedor que o Hamish, assim, é um acendedor meio rudimentar, né? Você passa esse objeto de ferro sobre alguma pedra, algum material que crie faíscas. E aí assim você vai ter um acendedor, certo? Como se fosse um isqueiro, só que mais rudimentar. Esse presente que a Lenore vai dar para o Hamish durante esse momento em que eles se veem antes da colheita vai ser muito importante na história. Então está feito aí esse acréscimo. E aí tem toda uma troca ali de carícias, né, de amor e tal, de declarações, você é a minha chama ardente, aquela coisa toda. Que eu, particularmente, não me envolvi tanto nesse início do livro, porque adolescentes, né? Declarações de amor feitas por adolescentes, pra mim, é uma coisa assim muito, né? Normalmente, essas paixonites da adolescência acabam muito fácil, né? Algumas duram pra sempre, como vai ser o caso né, dessa paixão aqui do Hamish. Mas outras acabam muito fácil. Então, essa coisa assim de história de amor de adolescentes, pra mim, não é uma coisa assim que me convença muito, não. Mas, né, voltando para a trama, o Hamish e a Lenore vão se apresentar, porque ela também precisa se apresentar. A mãe dele e o irmão também vão ir para lá. Todo mundo praticamente se reúne lá para testemunhar esse evento catastrófico, terrível. Uma mulher asquerosa. E olha, tem vários momentos em que ela ouve umas verdades de uma certa pessoa aqui, que eu fiquei, assim, aplaudi essa certa pessoa. Já vou falar quem é. Uma mulher chamada Drusilla. Ela é a organizadora, a responsável pela colheita e pela preparação dos tributos do Distrito 12. Cada distrito tem o seu preparador, tem o seu câmera, tem a equipe, né, que faz as filmagens, tem o seu mentor e tem o seu estilista, né? Tem um grupo de pessoas que vão cuidar daqueles tributos até o início dos jogos. E durante ele também. Essa mulher é, então, a pessoa que vai selecionar os tributos. Função que a Aoife terá depois, né? Lá em Jogos Vorazes. E aí, o que acontece? Essa Drusilla é uma pessoa completamente diferente. Ela é muito arrogante, grosseira, malvada, de certo modo.
é uma pessoa que tem um orgulho imenso da capital e que vê os distritos e seus moradores como ralé, como pessoas que nem pessoas são, né? Ela tem bem estabelecida na sua mente aquela ideia deturpada de que quem é da capital é gente nobre, né? Gente decente, gente de bem, né? Gente maravilhosa de primeira categoria. E todo o resto do país, todo o resto de Panem, que é formado por, né, pelos 12 distritos, o 13º, de certo modo, não existe, né? Todo o restante da humanidade que vive ali em Panem não presta. É gente de quinta categoria que merece a morte, que no caso são os moradores dos distritos. Então ela tá, me desculpem o termo, cagando e andando para aquelas crianças ali. E para o sofrimento dos parentes dessas crianças, que vão ver seus filhos, netos, sobrinhos, enteados, né, irmãos, sendo levados para a capital diretamente para a morte. Começa assim então a colheita. E o primeiro selecionado, não lembro agora se foi a moça ou se foi o rapaz. Mas antes, deixa eu falar o seguinte. Essa edição em que o Hamish vai participar é a 50ª edição. A edição de número 50. E pelo fato de, né, eles querem fazer uma edição especial. Então, aqui também vai acontecer o primeiro massacre quaternário. E aí, nessa edição aqui, especial, dos 50 anos dos Jogos Vorazes, desse massacre quaternário, não teremos 24 tributos, teremos 48, porque cada distrito terá que ceder, né, 4 tributos, 2 meninos e 2 meninas. Então, assim, toda a carnificina será em dobro. O sofrimento de quem mora nos distritos será em dobro. E o deleite dos moradores da capital também. Agora eu não lembro exatamente a ordem, mas um dos garotos que vai ser selecionado é um garoto chamado Wyatt. O outro tributo, né, masculino, vai acontecer uma certa coisa aqui, né, não especificarei o que, mas temos entre os tributos femininos uma menina chamada Louila, pelo menos foi assim que eu pronunciei o nome dela, Louila, se escreve Louy, 2 L's A. E uma menina chamada Maisley, que é gêmea de uma outra garota e que é uma das patricinhas dali do Distrito 12. É uma das poucas que pertence a uma família que é bem de vida. Uma família de comerciantes, que tem uma loja de doces. Então ela tem algumas regalias que os demais não têm. E a princípio é uma personagem um pouquinho antipática, né? Um pouquinho grosseira, cheia de si, mas que com o tempo vai se tornando uma personagem bem interessante. Inclusive é ela, a Maisley, tá? Foi para ela que eu bati palmas algumas vezes quando ela disse algumas verdades bem na lata da Drusilla. Acontece então a seleção desses 4. Um desses 4 tributos, um dos rapazes, vai acontecer algo com ele que vai inutilizá-lo. Ele não vai poder participar dos jogos. E aí vai ter toda uma confusão ali, né? Coisa assim, bem impactante. Isso no final do primeiro capítulo, tá? Tudo que eu contei até agora acontece no primeiro capítulo. Por causa de toda essa confusão, e por causa da Lenore, estar envolvida nessa confusão, a sua namorada, a sua amada, pelo fato dela estar envolvida nas circunstâncias ali, né, de toda a confusão que vai rolar aqui, o Hamish foi lá defendê-la, e por causa da sua insubordinação, da sua prepotência, né, de ter feito algo que a capital e que a Drusilla e todo mundo que estava ali, né, os pacificadores e tal, não gostaram nada, ele, por conveniência, acabou sendo escolhido como o tributo, o segundo tributo masculino. Ou seja, foi por um completo azar, foi por uma completa situação de injustiça que o Hamish foi participar dos Jogos Vorazes. Não foi o nome dele que foi selecionado. E é uma coisa que mexe muito com ele, a princípio não entende o que está acontecendo. Peraí, estão me convocando, eu agora que vou ser o tributo? Ele achava que tinha escapado dos Jogos Vorazes naquele ano. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. E aí a Lenore fica desesperada, a mãe dele, o Cid, fica uma situação assim de quase enterro ali. O camarada que está cuidando ali de toda a transmissão, de toda a filmagem da colheita, é um personagem que a gente já conhece chamado Plutarch. É aquele camarada lá de, né, em chamas que planeja algumas coisas, certo? Ele
e cujo ator que fez ele no filme já faleceu durante as filmagens, inclusive. Ou depois das filmagens, não lembro agora. Ele toma algumas atitudes ali envolvendo o Haymitch e os demais tributos, porque ele precisa fazer filmagens especiais das despedidas, da tristeza e tudo mais, né? Da reação da família e tal. E durante o momento em que ele está filmando o Haymitch com a sua família, com a sua mãe, a despedida dele dos seus parentes, ele dá a entender que ele é um pouquinho empático, digamos assim, com a situação. Ele dá alguns indícios de que talvez ele não seja tão avesso ao povo dos distritos, que ele não despreze tanto assim esse povo, que ele respeite esse povo, e que talvez ele queira o bem do Haymitch. Acontece então a ida do Haymitch, do Wyatt, da Maisie e da Louila, os 4 tributos do Distrito 12. Eles são então levados de trem para a capital. Tem várias cenas aí durante essa viagem, eles se conhecendo e tudo mais. Algumas interações deles com a Drusilla. Tem toda uma questão deles com o estilista deles, que eu acho que se chama Magnus, que é um cara assim, um inútil, né? Tem 2 jovens, que eu esqueci o nome dos 2. Eu não anotei, que é da minha colinha. Mas acho que a garota é Proporcina, é um nome meio estranho, né? Que são estudantes da capital que vão ali meio que assessorar, né? Não serão mentores, mas vão assessorar eles. Vão participar ali e meio que ser os... Como é que fala, gente? Esqueci agora. Os anfitriões da ida deles para a capital. E como não tem um vencedor dos Jogos Vorazes recente que seja do Distrito 12, o Haymitch e os demais tributos do Distrito 12 terão que ser mentorados por tributos de outros distritos que venceram os Jogos Vorazes e que ainda estão vivos. E aí já fica uma situação assim, peraí, a gente vai ser treinado, assessorado por gente de outros distritos que provavelmente vão nos sabotar, porque vão querer que quem seja dos seus distritos vença os Jogos Vorazes. Mas não é isso que acontece, porque as 2 mentoras que vão cuidar do Haymitch, do Wyatt, da Maisie e da Louila são personagens fantásticos que a gente já conhece. Inclusive, tem muito fanservice nesse livro, tá? A Suzanne Collins foi bem generosa nessa questão. Vários nomes, personagens que já foram citados, que já apareceram na trilogia original e em Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, vão ser citados ou aparecerão fisicamente aqui na história. Não vou especificar quem para manter aí a surpresa para vocês, mas tem vários personagens que já foram citados antes e que já apareceram antes, como o Plutarch, por exemplo, que vão aparecer aqui também. Acontece então todo o trâmite, né, dessa preparação para os jogos. Tem toda a questão da entrevista deles na TV, tem toda a questão do treinamento deles, para que eles possam se habituar às armas que eles vão usar, para que eles conheçam outros tributos, né? Tem um tal de Panache aqui, que é insuportável, e uma tal de Silka, que são carreiristas, tributos que treinam o ano inteiro para os Jogos Vorazes, e que, por se prepararem de antemão, têm muito mais chances de vencerem os jogos. Mas o Haymitch é um personagem muito astuto. Então ele começa a criar alianças com outros tributos de outros distritos. Se eles agirem juntos, pelo menos nesse início dos jogos, as chances de eles sobreviverem, de eles conseguirem escapar do massacre inicial, né? Que sempre acontece, será maior. Então esse grupo que vai se formando ali das alianças do Haymitch e de seus colegas do Distrito 12 com outros tributos de outros distritos é chamado de novatos, esse grupo. E esse grupo é encabeçado pelo Haymitch e pelo Empert, que é um garoto de 12 anos, que é filho também de um personagem que já apareceu na série antes, e que é um personagem bem relevante, e que está sendo punido. Foi descoberto que ele estava tramando alguma coisa contra a capital, e agora a capital está punindo ele com a participação do filho dele nos Jogos Vorazes. E, de certo modo, ele vai ter que assistir à morte do seu filho, porque 12 anos. Como que uma criança de 12 anos vai sobreviver à arena? Porque a arena tem vários perigos.
E aqui, nesse livro, a Arena foi bem cruel, tá? Tem várias coisas aqui, tem veneno, tem bestantes, acho que é bestantes. Seres, né, modificados. Que fazem coisas aqui, sabe? Tem 2 cenas aqui dessas criaturas, desses seres fazendo coisas contra atributos que eu quase chorei. E olha que eu não sou muito de chorar não, tá, gente? Eu tenho olhos secos. Mas foi, assim... Esse livro inteiro foi uma experiência bem avassaladora. Antes do início dos jogos, acontece aquele desfile dos tributos em carruagens. E a maneira como esse desfile vai terminar é uma coisa, assim, que a gente vê que a Suzanne Collins gosta de arrebentar com o coração dos seus leitores. Ela é meio sádica, tá? Ao mesmo tempo foi épico, porque o Hamish vai fazer uma coisa aqui bem, né? Mas ao mesmo tempo foi desolador. Virão então os jogos. Vai ser uma sucessão de coisas, de perigos, de circunstâncias, de situações que o Hamish e os demais personagens dessa história, os demais tributos, vão ser provados por todo tipo de situação, de circunstâncias que ninguém gostaria de viver. Essa edição do Massacre Quaternário deixa bem claro o tamanho da crueldade que é praticada durante os jogos. Não encontrei mais nada sobre a história para vocês, assim, da trama em si. Só vou dizer alguns detalhes a mais sobre a escrita. Para mim, a Suzanne Collins escreve super bem, então você lendo o livro pelo olhar do Hamish, você fica completamente imerso na história. Os demais personagens também são bem carismáticos. A Maisie, por exemplo, é bem carismática. A Louila, coitada, deixa quieto. O Wyatt também não teve, assim, tanto destaque. Eu acho que ele poderia ter tido mais destaque, né? Se não tivesse acontecido uma certa coisa com ele bem no início. O Empert, gente, por quê? Tá, não vou dizer o quê. Mas é um menino adorável, né? Eu sofri demais com esse personagem, né? O Empert. Ai, meu pai, olha, não gosto nem de lembrar. E o Hamish, coitado, também. Vai passar por cada situação. A gente sabe que ele vai terminar o livro vivo, que ele vai ser o vencedor desses jogos. Não sabemos em que circunstâncias, mas a gente sabe que ele vai vencer, né? Quem já leu a trilogia original, quem conhece os Jogos Vorazes há mais tempo, é fã da saga, da série agora, né? Já sabe disso. Mas vê-lo passar por tudo é uma coisa assim... Não tem como não sentir na pele o que ele vive, o que ele passa. Porque a maneira como a Suzanne Collins descreve e narra os sentimentos dele, ele vendo tudo acontecer, né, e sentindo as dores das circunstâncias que ele vai viver naquela arena, e do objetivo que ele tem ali dentro, ele vai até lá não só com a missão de sair vivo, mas também de cumprir uma outra tarefa ali dentro, né? Um outro objetivo, um outro propósito. E quando algumas coisas não dão certo e várias coisas, né, vão tornando tudo cada vez mais arrasador pro coração do Hamish, olha, não é uma leitura fácil, tá? Se você é uma pessoa que se impressiona fácil, que você sofre com as injustiças do mundo, é uma pessoa revoltada, é uma pessoa inconformada. Você vai ficar inconformado com a história desse livro. E com a maneira habilidosa, claro, né? Muito bem escrita e tudo mais, e ao mesmo tempo cruel, que a Suzanne Collins nos entrega uma história... O que dizer, por exemplo, do final desse livro? Das coisas que vão acontecer em sequência depois que os jogos acabam. Se eu soubesse que eu ia sofrer tanto, eu tinha parado ali, no final dos Jogos Vorazes. Ai, meu Deus do céu. Olha, não vou entrar em detalhes, tá? Mas, se você já é um fã de longa data de Jogos Vorazes, fique sabendo que você tem sim que ler Amanhecer na Colheita, tá? Recomendo a leitura para quem é fã, para quem já leu os outros livros, para quem viu os filmes. Recomendo também para quem está
entrando nesse universo agora, para quem, né, vai passar a ler os livros por causa do lançamento desse, não comece por esse, tá? Indico que você comece por Cantiga, depois venha para esse e siga pela trilogia. Ou comece pela trilogia, pela história da Katniss, e depois venha para esses apêndices, esses prelúdios. Mas, fica avisado aí, ou avisada, que é um livro que vai arrasar seu coração, tá? A Suzanne Collins não teve pena de ninguém aqui. Nem dos personagens e nem da gente, que gasta seu suado dinheirinho para deixá-la ainda mais rica. E em troca a gente recebe essa história completamente impactante, que tem seus momentos de respiro, momentos mais cômicos, digamos assim, momentos que a gente dá né, uma felicidade, sente uma felicidade durante a leitura, da interação dos personagens e tudo mais. Mas tem momentos, assim, que a crueldade da realidade do mundo de Panem vem à tona diversas vezes. E a opressão que os distritos sofrem, a maldade do presidente Snow, que é um vilão, assim, tenebroso aqui nesse livro. Ele não tá fisicamente tão presente assim, ele aparece em várias cenas, mas quando ele age de fato, né? Quando ele põe a mão na massa para mostrar o quanto ele é mau, ele não tá ali fisicamente. Mas a presença dele nos acontecimentos é notória. E é sufocante, é opressora. Eu sofri pra caramba com o Haymitch, mudei completamente a minha opinião sobre o personagem. E tem uma coisinha ali bem no finalzinho do livro que foi lindo de se ler, tá? Foi um pequeno afago da autora, da Suzanne Collins, para os leitores que passaram tanto sofrimento durante o livro, o que tem bem no finalzinho de Amanhecer na Colheita, tá bom? Fique sabendo que, apesar de ser um livro difícil, né, cruel, tem um pequeno agrado, digamos assim, mais pro final do livro. Bem no final do livro, na verdade. Então é isso, minha gente. Eu não vou entrar em mais detalhes, não vou falar mais nada, para não entregar demais para vocês. Não quero quebrar a experiência de vocês, estragar a experiência de quem vai ler esse livro. Se você viu essa resenha querendo saber se valia a pena comprar Amanhecer na Colheita para ler, eu digo que vale sim, tá? Sendo fã de longa data ou não, de Jogos Vorazes. Essa história merece tanto ser lida quanto as demais. E já quero ver a adaptação. Sei que vou sofrer, porque se você sofre imaginando, imagina você vendo. Tem algumas cenas ali que eu não sei como que eles vão fazer no filme, mas que vai ser, assim, muito difícil de se assistir, tá? Só digo isso. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se deixar, eu fico 1 hora falando. Porque é uma história que tem muito pano pra manga. Um forte abraço pra você que viu essa resenha até aqui, que já deixou o seu like, que já se inscreveu no canal. Se ainda não fez isso, faça agora. Porque eu não vou parar por aqui, tá? Vou ler e resenhar pra vocês também a trilogia. Reler, né, na verdade. A trilogia que deu origem a toda essa história. Se você quiser comprar Amanhecer na Colheita ou outros livros da série Jogos Vorazes ou qualquer outra coisa, me ajude comprando pelo meu link de afiliado que está na descrição. É um apoio fenomenal que você vai me dar sem nenhum custo a mais para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.